O significado do Natal. Você sabe o significado do Natal? O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, você pode dizer. Sim, apesar de provavelmente ele não ter nascido em 25 de dezembro, convencionou-se assim. Mas quem foi Jesus e o que ele fez? Você pode se perguntar. Bom, para entender isso, você precisa entender o Evangelho, ou as boas notícias. E para isso, você precisa entender quem Deus é. Tá, e como entendemos ou conhecemos a Deus? Nós o conhecemos de forma semelhante a como conhecemos uma pessoa, isto é, pelos seus atributos e características. E quais são as características e atributos divinos? Pela Bíblia, sabemos que ele é santo, justo, eterno e amor. Tá, mas e aí? Eu sempre ouvi que santo significava separado, mas isso nunca fez muito sentido para mim. Aí, pesquisando mais a respeito, descobri que essa palavra significa puro em essência, e o fato de ser separado está contido em ser puro em essência, mas não o contrário. Afinal, Deus é bom e o homem é mau. Logo, o homem sendo mau, Deus é naturalmente separado desse. E Deus é tão santo que os seus anjos cobrem os rostos em sua presença, ao proclamarem o quão puro Deus é, um Deus 3 vezes santo. Então, para entender melhor isso, você pode imaginar que Deus é o grau máximo de brancura. Tanto é que a questão da cor branca é muito ligada à pureza, à integridade moral de alguém. E é por isso que noivas casam-se de branco, representando sua pureza moral ou santidade. Então, Deus é santo, puro em essência. Depois, descobrimos que Deus é justo. E ser justo significa não compactuar ou tolerar o erro ou o mal. Se há algo mal, Deus, como autoridade máxima do universo, irá julgar e condenar isso. E aí está o problema do homem. Quando Deus o fez à sua imagem e semelhança, e este sendo originalmente justo e reto pecou, Deus, sendo justo, ou seja, não podendo tolerar o pecado ou o mal, tinha que condenar o homem. Até porque ele não pode negar-se a si mesmo, como é dito em Timóteo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus é, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é perfeito. Se Deus tolerasse o erro, ou não o punisse, ele estaria simplesmente negando-se a si mesmo e deixando de ser quem é, o que seria um paradoxo ou uma contradição, entende? Mas isso não é tudo. Há um agravante ainda. Deus, além de ser santo, ou seja, puro em essência, e justo, ou seja, tendo de condenar o pecado, também é eterno. Eu vou explicar. Se estivermos conversando e por algum motivo eu lhe der um tapa no rosto, você pode ficar zangado comigo, deixar de falar comigo, devolver o tapa e talvez não passe muito disso. Se eu chego a um policial na rua e faço o mesmo, é mais do que certo que eu vá para a cadeia por desacato. Se eu for para a Inglaterra e fizer o mesmo com o rei ou com alguém da família real, eu posso pegar prisão perpétua ou talvez nunca mais pise naquele país. Você percebe que quanto maior a autoridade, maior é a punição pela honra dessa autoridade que foi ofendida? Agora pense comigo. Imagine Deus, que é um ser eterno. Só uma pequena distinção. Eterno é diferente de para sempre e de perpétuo. Perpétuo significa contínuo, daí a prisão perpétua, que é uma prisão que dura ou tem continuidade enquanto o condenado viver. Para sempre é algo que tem um começo, mas não tem um fim. Já eterno significa sem tempo ou fora do tempo. É algo sem início nem fim. Tanto é que, em alguns salmos, o salmista se dirige a Deus como o eterno, ou seja, aquele que está fora do tempo, que não está sujeito a ele. Se a afronta foi contra uma autoridade que é eterna, a punição para a afronta contra essa autoridade tem de ser proporcional, ou seja, eterna também. E é disso que se trata o Evangelho, ou as Boas Novas. Que sendo Deus santo, justo, eterno e não podendo negar-se a si mesmo, ele teria que condenar o homem. Só que tem um detalhe: Deus é amor. E sendo ele amor, ele não quis condenar o homem, mas ele tinha que condená-lo. Então, o que ele poderia fazer para não negar-se a si mesmo, continuar a ser santo e justo e ter o homem para si? Ora, ele teria que condenar alguém no lugar, você pode dizer. Perfeito, mas quem?
Quem poderia receber essa punição no lugar dos homens? Pois, para receber essa punição, não poderia ser alguém culpado, pois se fosse alguém inculpado, este só estaria recebendo a punição pelo seu próprio pecado. Então teria que ser alguém puro, reto e inocente. Mas que ser humano poderia atender esses requisitos? Pois está escrito que todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Lembrando que aqui o padrão, a referência de bem ou de bondade, é o próprio Deus. Por não ter ninguém digno ou capaz de receber a punição no lugar da humanidade, o próprio Deus se dispôs a pagar nossa dívida. Mas ele não poderia receber a punição como Deus, pois Deus não está sujeito às mesmas leis que nós estamos. Ele não morre, ele é a própria vida. E outra coisa, o pecado tinha que ser condenado na carne. O que a lei não podia fazer, no que se achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança de carne, de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Então, ele se despiu de sua divindade e vestiu uma, por assim dizer, roupa de carne, de humanidade, para tomar a nossa culpa. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E é por isso que todo aquele que se reconhece e confessa ser pecador, o ofensor, aceitando que Jesus, o Cristo, não só nasceu, mas nasceu e morreu em seu lugar, tem a vida eterna. Pois se a dívida, a ofensa, está paga, não há necessidade de pagá-la de novo. Por exemplo, imagine que você vá a uma padaria, faça algum pedido e saia sem pagar. Como bem sabemos, não existe almoço grátis, e o custo daquele produto será pago por alguém, ou pelo produtor, ou pelo dono da padaria. Mas suponhamos que um amigo seu, que também estava na padaria, percebe que você foi embora sem pagar e quite a dívida em seu lugar. Agora, não há mais necessidade de pagar de novo, a dívida está paga. E como prova, seu amigo ainda lhe dá o comprovante de pagamento, para que, na próxima vez que você voltar lá, você possa mostrar que não possui mais dívidas. A sua parte nisso tudo é apenas aceitar o favor e acreditar que ele pagou a sua dívida. Caso não aceite e rejeite o comprovante de pagamento da dívida, você mesmo terá que arcar com o seu débito e pagar a sua dívida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E este é o verdadeiro significado do Natal: vida através da fé.